isso já vai fazer uns 3 anos quando Jesus me mostrou 10ª profecia. O início da Terceira Guerra Mundial entre os Estados Unidos e a Rússia, quando eu vi da parte de Jesus os Estados Unidos agredindo a Rússia com um artefato nuclear. Quem lembra disso? Isso foi lá pelo ano de 2020, mais ou menos um ano e meio antes da guerra da Ucrânia começar. Deus me mostrou os Estados Unidos forçando e agredindo a Rússia. E passado um ano e pouco, começou a batalha entre a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, contra a Rússia, usando apenas como pano de fundo a Ucrânia. 10ª profecia cumprida. Amém? Então, todas essas profecias foram cumpridas, algumas poucas delas ainda vão se intensificar mais. Tá certo? Então, é só para passar. Eu estou em 10, falta 50. Calma aí. A 11ª profecia já tem muito tempo e ela já está acontecendo, mas ela vai se intensificar. Qual é? A Terceira Guerra Mundial começou na Ucrânia e ela se espalhará. Ela se intensificará em todo o mundo, inclusive no Brasil. Quem lembra dessa profecia? Muito e muito tempo atrás está acontecendo. Amém? 11ª profecia. A guerra ela é mundial. Apenas a Globo ainda não noticiou. Ela começou no Oriente Médio. Começou na Ucrânia. O 2º capítulo no Oriente Médio. 3º Venezuela. 4º Uruguai reivindicando o território no Brasil. Ataques no Mar Vermelho. Agora Israel e Líbano. E assim por diante. 12ª profecia. Quem lembra desta profecia? Sim, irmã Eulânia, todas essas 10 que eu falei foram há muito tempo atrás e se cumpriram, né? Agora eu estou avançando para as profecias que eu também profetizei lá atrás e já estão acontecendo e vão se intensificar. Amém? Presta atenção. Haverá ataques no nosso país e no mundo, mas também no nosso país, por lobos solitários. É o que acontece em muitos locais do mundo, né? Há algumas regiões do mundo, pessoas que fazem como fizeram, por exemplo, na França, aquela vez, quando fizeram uma charge lá do Maomé e assim por diante. Ou seja, pessoas de outras nações, povos árabes, entrarão aqui. Isso é profecia. Ó, tudo para ser cumprido até 2027. E perpetrarão coisas ruins. Jesus me mostrou. Amém? Isto é profecia. 12ª profecia. Há coisas acontecendo no nosso território que nunca... Pastor, é profecia? Qual a diferença da profecia e da previsão? Isso nunca aconteceu na nossa história. O Brasil também nunca rachou na nossa história, certo? O Brasil nunca teve tudo profecia impossível de acontecer. Tudo profecia que não está na Bíblia. A Bíblia não fala sobre o Brasil, não fala sobre a América do Sul, não fala sobre a Europa, não fala sobre os Estados Unidos, não fala nada disso, certo? A Bíblia não fala nada disso. Então, primeiro, a Bíblia não fala. Segundo, não é previsão porque é impossível que aconteça. Terceiro, não existe histórico a respeito disso. Amém? Então, vai olhando. 13ª profecia. O Brasil será destruído por catástrofes naturais, pela G, e milhões morrerão em função disso. Esta é a 13ª profecia. Preste atenção, 13ª profecia. Sim, irmã Eliana, já foi barrado um, né? Isso eu profetizei lá atrás, sobre os lobos solitários. Barraram um no aeroporto e deportaram. É só o começo do cumprimento. Agora preste atenção nessa profecia que eu estou te dando. Então presta atenção. Muito do nosso país será destruído por guerra e catástrofes naturais.
Jesus me mostrou 13ª profecia. 14ª profecia, amém? O arrebatamento só vai acontecer quando o mundo estiver... Tudo profecias que eu dei lá atrás, eu não estou dando agora. Todas essas profecias eu falei na live do dia 31 de dezembro de 2023, e elas datam do início de 2023, 2022 e assim por diante, né? Então não são profecias de agora. Presta atenção. O arrebatamento só vai acontecer quando o mundo estiver em ruínas, em opróbrio, destruído, cinza. O arrebatamento não acontece antes da Primeira ou Terceira Guerra Mundial, nós já estamos nela. Vai destruir o mundo, vai devastar muito do mundo, e depois só, no final desse processo, o arrebatamento. Então o arrebatamento só ocorre após esse período. Essa é a 14ª profecia. Amém? 14ª profecia. Fica aí que tem mais coisa, gente. 15ª profecia. Pastor, é profecia ou é provável? Você já viu fome em toda a nação brasileira? Quem tem aqui 50 anos, 60, 70, ninguém nunca viu. Nem na geração dos teus avós e nem dos teus bisavós. Mas haverá uma fome no Brasil grave, drástica, como nunca antes vista. Ou seja, não está na Bíblia, o Brasil não fala disso. Não, a Bíblia, quando fala em vários lugares, não fala do Brasil, e eu estou trazendo como profeta, como Noé, José, Moisés e Paulo. Haverá uma fome aqui que você nunca viu na história, uma fome como nos tempos bíblicos. Não haverá comida no Brasil. Amém? Não haverá comida no Brasil. Ó, a irmã missionária Célia está anotando, glória a Deus. Não haverá comida no Brasil. E os restos de comida serão vendidos com preços impraticáveis. Ó, o irmão Edson, 68 anos, nunca viu isso acontecer, e nem ninguém aqui. Uma fomezinha aqui, uma fomezinha lá. Fome no país, bíblica, como nos tempos bíblicos. Ninguém nunca viu. E você vai ver agora, até 2027. Grava aí porque é profecia. 17ª profecia. Fome bíblica, 15ª. E a comida com preço impraticável, 16ª, o resto de comida que sobrar. 17ª. Não haverá mais água no Brasil. Água encanada. Não haverá. Você vai abrir as suas torneiras. As tuas torneiras. Obrigado. Não vai mais ter água na privada. Não vai mais ter água na torneira, do banheiro, da cozinha. Isso já aconteceu com você? Não. Depois, quando não existia luz elétrica, muito tempo atrás, não existia encanamento, aí isso, né, nunca existiu essas coisas e deixou de existir. Portanto, é impossível de acontecer. Mas eu estou te avisando, não haverá mais água encanada no Brasil. Você não terá o que beber no Brasil. A rede pública da sua cidade não vai mais fornecer água. Não haverá mais água para você beber disponível na sua casa. Esta é a 17ª profecia. 18ª profecia. Não haverá segurança pública mais no Brasil. Será cada um por si e Deus por alguns. Cada um por si e Deus pelos escolhidos. Grave bem porque é profecia. Isso aí, pode gravar. Eu vou falar ainda sobre a mochila de emergência. Calma aí, tem muita coisa hoje. Amém? 19ª profecia, quem lembra dessa? Muito tempo atrás. Quem lembra dessa, diz aí no chat. Eu lembro dessa profecia. Não haverá mais propriedade privada no país. Não haverá mais propriedade privada no país. Pastor, eu tenho a minha casa, vai deixar de ser tua. Pastor, eu tenho o meu carro, vai deixar de ser teu. Invadirão casas, invadirão apartamentos, invadirão terras e dirão, é tudo nosso agora.
Pergunto para você, isto é uma profecia que já aconteceu na história do Brasil? Não, então se não é óbvio, não é previsão, porque nunca aconteceu. A Bíblia fala sobre o fim da propriedade privada no Brasil? Não, a Bíblia não fala, então, lógico, não. Para que profecia se a Bíblia já dá profecia? Não, isso aí não é profecia da Bíblia, isso é profeta que está dizendo. Então, você consegue entender o que é profecia e o que é previsão. Nunca houve essa previsão. Em toda a história deste país, a Constituição de 1988 consagrou a propriedade privada. Já existia antes. Então, não se engane. Certo? Pessoas entrarão nas casas e tomarão as casas das pessoas. Esta é, grave bem, já profecia, essas profecias não são novas, eu dei já há muito tempo atrás, início de 2023, outras antes, certo? Aliás, 2022, início de 2022, 2021, fim da propriedade privada no país, 19ª profecia, profecia 19. 20ª profecia, vê se é uma profecia provável e vê se isso já aconteceu. Fim da internet no Brasil. Quando criaram a internet e disponibilizaram ela no Brasil, já aconteceu alguma vez da internet acabar no Brasil? Não. Então não pode ser uma previsão. Isso aí era previsto. Como se nunca aconteceu, esperto? Não pode ser previsão, porque isso nunca aconteceu. E é uma profecia que já tem muitos meses e anos já que eu profetizei. Então, não é previsão, é profecia. A Bíblia fala sobre o fim da internet? Não, a Bíblia não fala nem sobre a internet, que dirá sobre o fim dela. Então também não está na Bíblia. Profecia para você anotar e ser cumprida até 2027, mas vai ser antes, bem antes, tá? Vou chegar lá. 21ª profecia. Haverá o fim da energia elétrica no Brasil. Desde que disponibilizaram a energia elétrica, já acabou no Brasil alguma vez? Responde para mim. Já acabou? Acabou alguma vez a energia elétrica? Não. Então, vai acabar. É previsto, pastor, que a energia... Não, nunca foi previsto, porque nunca aconteceu. Não mente. Não, mas a Bíblia também não fala. Então é profecia. Profecia. 20ª profecia. 19, fim da propriedade privada. 20, fim da internet no Brasil, 20ª. Fim da energia elétrica no Brasil, 21ª. 22ª, fim das redes sociais no Brasil. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Telegram. Não haverá mais redes sociais no Brasil. Profecia de muito tempo. Desde que houve rede social alguma vez acabou? Não, vai acabar. Deus me mostrou. Espero o tique e o tac. Não vai demorar como demorou com Daniel. 23ª profecia. Quem quiser pode dizer. Eu lembro que essa profecia já foi dada há muito tempo. Nunca acabou a energia elétrica, né, irmã Mônica? Verdade. 23ª profecia. Preste atenção agora. O nosso país, ou Brasil, quero saber se isso já aconteceu, se isso é provável, porque algum dia já aconteceu. Isso aí é depois, irmã Yolanda. Eu vou falar sobre essa profecia depois. 22ª profecia. 23ª. O nosso país será... vou usar outra palavra. Entrarão aqui dentro do nosso país estrangeiros de olhos assim. Tem a musiquinha do coelhinho, né? De olhos vermelhos, de pelo branquinho. Não é esse? Não é o de olhos, não é o coelhinho. São os que têm os olhos assim, ó. Eles entrarão aqui e serão os novos donos do nosso Brasil. Quem lembra dessa profecia de muito tempo atrás? Já aconteceu isso ou o Brasil sempre foi soberano? Ou o Brasil sempre foi dono do seu nariz? Deixará de ser. Eles entrarão aqui. Povos árabes também, mas eles entrarão aqui, chegarão aqui primeiro e serão os novos donos do nosso país. Amém? Certo? 23ª profecia. 24ª. Ainda vou te mostrar coisas da parte de Deus hoje, hein? Tem muita coisa. Fica aí, tá?
Já estou te falando das coisas que Jesus me mostrou. 24ª. Os vermelhos, né, que vão entrar aqui, dominarão tudo, e até o ar será vermelho. Quem lembra dessa profecia? Até o ar será vermelho. Quem lembra, escreva aqui. Até o ar será vermelho. Ó, irmã Giz, eu lembro. Muito tempo atrás, irmã Bruna, eu lembro. Glória a Deus. Ó, a irmã Mírcia confirmando o que eu já falei. Sonhei com o Xi invadindo a minha casa. Eles vão tomar tudo. E Jesus me mostrou que até o ar da atmosfera, sabe aquele pôr do sol que fica tudo vermelho? Até o ar será vermelho. Ó, todo mundo dizendo eu lembro. Profecia de muito tempo. Já aconteceu? Não. Jesus mostrou. 25ª profecia. O Brasil terá uma outra moeda. Quem lembra dessa profecia? O Brasil terá... Olha só. A irmã Gabriela confirmando. Eu lembrei. Lembro e sonhei com ar vermelho e símbolos do Comu. O Brasil terá uma nova moeda. Hoje é o real. A nova moeda do Brasil será a dos olhos puxados, ou YUAN. Esta será a moeda que será usada aqui dentro. Profecia minha de muito tempo atrás, todo mundo lembra aí, né? 25ª profecia. 26ª profecia. Um grande tsunami acometerá o Brasil. Ela será rosada, bem lembrado sobre a moeda, é assim que eu falei, né? Nova moeda será rosada e será deles, aqui dentro. Já aconteceu? É previsto? O Brasil passou por cruzeiro, cruzados novos, passou por tantas moedas. Já teve moeda estrangeira aqui, sendo a moeda que vai valer? Não. Então não é previsão, meu filho. É profecia. Certo? E ela será rosada. Próxima profecia. 26ª. Haverá um tsunami no Brasil. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes... diz assim, né? Lucas 21. E os homens desmaiarão de terror pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. A Bíblia não fala aí de tsunami. Homens desmaiando de terror pelo bramido, pelo barulho do mar e das ondas. E a Bíblia não está dizendo nenhuma localidade. E o Brasil, falando do nosso país, isso nunca aconteceu. Então, pode ser considerado uma profecia óbvia? Lógico que não. É uma profecia impossível, porque o Brasil tem 500 anos de descobrimento e mais não sei quantos de história e nunca aconteceu. Uma vez falaram que há séculos, sei lá quanto atrás, aconteceu um que vinha de Portugal, mas o Brasil não tem histórico. Profecia antiga minha, exatamente, irmã Mônica. Registrado aí. Mas será um tsunami devastador sobre o nosso Brasil. Inclusive a profecia de águas vivas, Deus vai inundar o mundo, tem a ver com esse tsunami também, não só com a inundação lá no Rio Grande do Sul. Glória a Deus, amém? Então isso nunca aconteceu e não está escrito na Bíblia. Beleza? 27ª profecia. Um meteoro cairá. Um meteoro cairá. E será no Oceano Atlântico. 27ª profecia. Preste atenção. Algo cairá no Oceano Atlântico. Um meteoro, um asteroide, como você queira chamar. Certo? Vamos lá. 28ª profecia. As bandeiras vermelhas do Brasil, bandeiras de caráter assim, vamos dizer, em coisas
bandeiras oficiais ou semi-oficiais se intensificarão. 28ª profecia. Você que acha que a profecia das bandeiras vermelhas já se cumpriu, embora ela tenha se cumprido em muitos locais, não totalmente, é só o começo, elas vão se intensificar. Tudo que eu estou falando agora é até 2027, mas começa esse ano, tá? Já começou, as que já se cumpriram eu já falei, e as que estão em cumprimento é a partir de agora, calma que eu vou chegar lá. Durante todo o ano estão se cumprindo. Verdade, irmã Mônica. 29ª profecia, quem lembra? Muitas catástrofes vão acontecer no mundo, catástrofes naturais, só que no Brasil será pior. Então você vai ver muitas coisas acontecendo no mundo, como volta e meia às vezes acontece, mas isso ficará muito claro para você que algo mudou. Como eu sempre falo nas lives, que uma chave foi virada. Gente, estamos com mais de 4.000 pessoas aí, falta 500 pessoas ainda, deixa like. Por favor, faça isso, tá? Eu não quero like, mas é para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Preste atenção, tudo que vai acontecer de desastre natural vai acontecer no mundo, mas no Brasil será pior. Deus me mostrou isso, ó, a irmã Vanessa lembra, amém? 30ª profecia, essa aqui é forte. E eu não falei nela com todas as letras, vou falar agora. Os cristãos serão perseguidos, caçados. Já aconteceu isso no teu país? Ah, pastor, lá na Coreia do Norte. É a mesma coisa chegar e dizer uma profecia assim, ó, pastor, ó, os cristãos vão ser perseguidos na Coreia do Norte. Isso não é profecia, é previsão, porque isso já acontece lá desde sempre. Olha, os cristãos vão ser perseguidos no Irã. Olha, os cristãos vão ser perseguidos... Isso não é profecia. Países muçulmanos, isso não é profecia. Porque isso é óbvio. Eu estou falando de país que tem liberdade religiosa historicamente. Sempre foi livre. Está inclusive na Constituição. Garantida a liberdade de culto. Os cristãos serão perseguidos, caçados e mortos. Por aquilo que vai acontecer decorrente da Terceira Guerra Mundial. Primeiro, nunca aconteceu, não é óbvio, não é previsão e não está na Bíblia. Nada a respeito disso sobre o nosso país. Mesmo porque a Constituição não permite que se tire a liberdade religiosa. Artigo 5º, direito fundamental. 31ª profecia, profecia de número 31, dada muito tempo atrás. E me responda você se já aconteceu. Não haverá mais Bíblias disponíveis no Brasil. Desde que você é crente, desde que você nasceu, desde que os teus pais nasceram, desde sempre... Sempre houve Bíblia no Brasil. Sempre houve. Sempre houve. Liberdade religiosa garantida. Mas isso vai mudar. Não haverá mais nenhum. Por isso que eu disse profecia minha antiga. Quem lembra disso? Isso aí. A irmã Dina lembra. Compre uma Bíblia ou duas e esconda. Elas serão procuradas e caçadas. Bíblias extintas. A irmã Mônica, todo mundo lembra. Ó. Glória a Deus. Bíblias extintas. Livro de perseguição. Se você for pego com uma Bíblia, você vai preso ou, o pior, isso já aconteceu no nosso país. Tem previsão disso acontecer. Ah, mas agora o tal presidente sempre teve. Teve no primeiro, teve no segundo mandato, nada disso aconteceu. Depois veio a mulher que ele botou, nunca aconteceu. Isso não é previsto. Porque a Constituição, lei maior, Carta Magna, proíbe. É garantida a liberdade de culto. Mas vai acontecer. É impossível ou improvável. Não está na Bíblia e vai acontecer aqui. Compre uma Bíblia, esconda. Será a única chance de você ter um contato com a palavra de Deus. 32ª profecia, profecia de número 32. Eu sei que depois daqui muitas pessoas replicam as minhas profecias que Jesus me deu e dizem que é delas, né?
faz parte. Mas você vê primeiro aqui da parte de Jesus. Não haverá mais Bíblias disponíveis na internet. Quem lembra disso? Dá um Google lá, Bíblia online, não haverá mais. Quem lembra disso? Verdade, irmão Tiago. Quem tiver tatuado no corpo algum versículo, está em maus lençóis. Ó, o irmão Edson disse que já escondeu uma Bíblia. Obrigado, amor. Chocolatezinho quente. É bênção de Deus. É bênção de Jesus. Presta atenção. Não haverá mais Bíblias. Você vai dar um Google e ela não vai estar mais disponível. Todo mundo lembra dessa profecia, né? 33ª profecia. Não haverá mais Bíblias em lojas virtuais. Play Store. Aplicativos de comprar, aplicativos de Bíblia online, não haverá mais. Todo mundo lembra. 34ª profecia. Não haverá mais Bíblias disponíveis em livrarias evangélicas ou católicas. Não haverá mais. Nem haverá mais as livrarias. Profecia. Mas, pastor, isso é... Não, querido, nunca aconteceu. Desde que o Brasil é Brasil, desde que o mundo é mundo. Nunca aconteceu. E o artigo 5º garante que isso não pode acontecer. Mas vai acontecer. Deus mandou avisar. Verdade, irmã Mônica. Chocolatezinho quente é bênção de Deus. Exatamente, a irmã Liana está anotando. Ó. 33, profecia de número 33, não haverá mais Bíblias em apps ou apps na Play Store. Profecia de número 34. Não haverá mais Bíblias em livrarias católicas ou evangélicas. 35. Agora eu quero ver se já aconteceu. Isso aí não é profecia, é previsão. Eu posso ver assim, posso dizer. Vamos ver. Me disse já aconteceu. Aí eu digo que é previsão e não é profecia. Não haverá mais igrejas no Brasil. Todas as igrejas serão fechadas. Alguém me diz aí se isso aí já aconteceu? Isso aí já aconteceu. Será? Quantas milhares, milhões talvez de igrejas existem no Brasil? Sim, é profecia antiga, já minha. E responda para mim. E é garantido pela Constituição, como eu sempre digo. Não aconteceu, tá aqui, a irmã Sueli falou. Isso já aconteceu, fechamento de igrejas sem a permissão de abrirem nunca mais. Nunca aconteceu. Pô, pastor, o senhor está dando profecias meio impossíveis, porque desde que eu nasci isso nunca aconteceu. Nem meus pais, nem meus avós. Vai acontecer. Amém? No final eu vou te dar uma profecia que eu ainda não dei, ou 2, ou 3. Que Jesus me ajude. 36ª profecia. Quem lembra disso? Profecia de número 36. Se você quiser fazer um culto... igrejas fechadas nunca, né, irmã Mônica? Nunca aconteceu. Verdade. Se você quiser fazer um culto daqui pouco tempo, terá que ser clandestino. Pastor, o que é clandestino? Escondido. Ai de você se descobrirem que você estava fazendo um culto na sua casa. Pergunto para você, isso já aconteceu? Isso já aconteceu? Nunca aconteceu. Essas profecias não são de agora, eu repito. São mais de 1, 2, 3 anos, 4 anos atrás.
Cultos clandestinos, 36ª profecia. Exatamente, nunca aconteceu, né, irmã Suelia? Cultos apenas clandestinos e com risco de prisão e coisas piores se você for pego. Mas, pastor, isso é lá na Coreia do Norte, isso é na China, isso é em países do norte da África. É, mas não será lá, será aqui. Anota, espera o tic-tac, porque é profecia que Jesus me deu e me mostrou. Pastor, o senhor já está na 34, na 35 profecia. Deus fala tanto assim com o senhor? Fala. Não falava tanto no passado, eu achava que não falava. Mas quando ele me escolheu para ser o porta-voz dele nos últimos dias, de uns 3 anos para cá, ele começou a me usar constantemente, sobrenaturalmente, de uma maneira que eu nunca imaginei. E por ser o porta-voz de Deus, por ser o Noé, o José, o Moisés e o Paulo dos últimos dias, ele me deu todas essas revelações. E eu estou passando para você desde lá, de anos atrás, eu tenho passado para você. Amém? Vá lá. 37ª profecia. Quem aqui acorda e já viu o sol? Fala para mim. Eu já vi o sol. Ou quem aqui é gente e desde que nasceu vê o sol? Fala para mim. Eu vejo o sol. Eu desde que eu nasci eu vejo o sol. Profecia antiga minha também, já tem bastante tempo. Quem aqui já? Deus fala e Deus cumpre. Eu vou acrescentar mais uma que eu esqueci de mencionar. 2023, ano da preparação. 2024, ano da misericórdia, dado lá no início de 2023. 2024 já começou com as catástrofes no Rio Grande do Sul e assim por diante, né? E coisas maiores ainda vêm até o final do ano, calma aí, tá? Ó, todo mundo tá dizendo que vê o sol, né? Eu já vi o sol, eu vejo o sol. Você pode passar uns 3 dias sem ver o sol, uns 5 dias sem ver o sol, uns 10 dias muito sem ver o sol, quem sabe uns 15 dias estourando a boca do balão sem ver o sol, mas todo mundo vê o sol. 37ª profecia. Haverá pouco ou quase nenhum sol nesses dias difíceis que nós vamos enfrentar. Quando a guerra mundial chegar aqui, quando Deus começar a fazer todas essas coisas, Deus vai sinalizar com o tempo cinza, com o tempo totalmente fechado. Eu já dei essa profecia há muito tempo. Não haverá mais muito sol. Vai passar do normal. Vai ser atípico. Você vai procurar o sol e o sol não vai estar lá por muito tempo. Amém? Deus vai sinalizar no sol. Sempre que Deus faz algo importante na terra, ele sinaliza no céu. Ele faz dessa maneira. Amém? Pastor, mas eu não devo então investir em energia solar? Deve, porque você deve sempre, o que eu sempre falo, procurar fazer o máximo para ser surpreendido com o mínimo, né? Ou o mínimo. Entendeu? É o plano A, B, C, mas você saiba que o sol será mais escasso nesses dias. Profecia que eu dou há bastante tempo também. Por isso que é verdade, instei as pessoas a, nesse período, terem vitamina D. Falei, né? Mencionei que você poderia ter também na tua mochila de emergência, quando isso vier a acontecer. Amém? Uma suplementação, né? Deus vai sinalizar isso, tá? Vamos para a 38ª profecia. Eu já mencionei lá em cima, mas ela é a parte, né? Não haverá fome, não haverá comida, e os poucos alimentos que restarem serão preços impraticáveis. Você vai ter que pagar fortunas para comer uma maçã estragada, um mamão podre, um abacate com caruncho. Será desse jeito. 39ª profecia. Não haverá remédios para venda. Você
pode precisar de remédios e não haverá remédios para venda. Ah, agora a irmã Adriana chegou no ponto. Tudo isso é a grande tribulação. Pois é a grande tribulação. Desculpa o barulho aí. Todo mundo sempre vê o sol, né? Mas vai passar do normal. 40ª profecia, profecia de número 40. Você não mais conseguirá comprar roupas, calçados, casacos, chinelo, roupão, tênis, tudo aquilo que você precisa para o teu vestuário não será mais disponibilizado para venda. As pouquíssimas meias que você comprar, se houver um calçado, ou melhor, que estiverem disponíveis, os trapinhos que restarem estarão com preços na lua. Todo mundo lembra dessa profecia também, né? Esta é a... Tem muita coisa para mostrar para ti, hein, crente? Fica aí, tá só começando a live. Calçados, roupas, coisas necessárias para o corpo, compre agora. Compre calçado, meia, chinelo, chinelo para os teus filhos. Compra roupa com tamanho maior para os teus filhos. Porque 2024, 2025, 2026 não vai haver nada disso disponível quando acontecer a guerra mundial chegar aqui. Amém? Vou acrescentar mais uma que eu profetizei lá atrás e me lembraram. Então o Brasil será um país mais frio? Não tenha dúvida. Meio mais frio. Eu tinha falado sobre isso também. 41ª profecia, arrebatamento. Quando que acontecerá, pastor? Somente no final desse processo, desses 3 anos e meio. 2027 e 2028. Se você sobreviveu, espere pelo arrebatamento. Espere pelo arrebatamento. Sim, eu recebi aquela revelação do lanche, né? Que eu pedi um lanche com a minha esposa sobre os alimentos e o lanche custava R$3.000. E aí eu disse, você tá louco cobrar R$3.000 por um x-salada e um x-bacon? E a pessoa dizia para mim, isso agora é em todo lugar. Ah, eu falei, eu vou pedir em outro lugar. Não, isso agora é em todo lugar. Todo lugar é assim o praticado agora. Então te prepara, crente. Ainda não cheguei nessa profecia dos anjos, irmã Cristina. Vou chegar lá. 42ª profecia. 42ª profecia. Haverá uma fome tão grande no Brasil, mas tão grande, tão grande. Quando eu falo fome bíblica, você precisa entender o que é uma fome bíblica. Não é a fome relatada em qualquer lugar. Existe no livro de Reis uma referência sobre fome. Que as mães, quem conhece a palavra de Deus, sabe. Pessoas... Você sabe o que é uma fome extrema? Vamos ver aqui como é que eu digo isso para você. Já falei em outros momentos, né? No livro de Reis há um texto sobre a fome bíblica. O que uma mãe ofereceu a outra mãe. Haverá uma fome em que as pessoas ficarão alucinadas. Isso é uma fome bíblica. Elas vão ficar desesperadas. Vamos para a 43ª profecia. Pastor, não haverá mais luz, não haverá mais internet, não haverá mais rede social, não haverá mais telefone celular para ligar, mas você vai ouvir a minha voz, se você é um escolhido, vai ouvir a minha voz. A irmã auxiliadora me avisou que não estaria conosco, até tenho que ouvir os áudios dela, que ela me mandou, não pude ouvir ainda.
Você vai ouvir a minha voz pela rádio. Mas, pastor, para ter rádio, para o senhor se comunicar na rádio, tem que ter energia. Se não vai haver energia no Brasil, como o senhor vai se comunicar? Deus proverá. Os escolhidos ouvirão a minha voz por um rádio a pilhas que eu mandei comprar. Rádio a pilhas. Sim, o apagão geral, né? É mais uma profecia que eu esqueci de falar também, né? Sobre... Não, tá incluído na energia elétrica, né? O apagão geral vai fazer as pessoas ficarem pobres do dia para a noite. Por isso que eu mandei ter dinheiro em casa e na mochila de emergência. Fios invisíveis. Quem tá ligado aqui toda a vida sabe, ó. Fios invisíveis, rádio, a profecia do rádio a pilhas. Todo mundo lembra, lá no Rio Grande do Sul foi necessário se comunicar só por rádio a pilhas, tudo que eu falei há muito tempo antes, governo da Inglaterra, vários governos do mundo instando a população a comprar rádio a pilhas, mas eu falei isso lá no início de 2023, por aí, ou sei lá quando, mas faz muitos meses atrás. Eu disse que você vai ouvir a minha voz pela rádio, os escolhidos, amém? 43ª profecia. 44ª profecia. A devastação será tão grande no mundo, veja se isso aqui já aconteceu. A destruição será tão grande, a guerra mundial vai fazer algo tão tremendo nesse mundo, que será necessária a intervenção angelical. Deus enviando anjos materializados de carne e osso, em forma humana, para ajudar os escolhidos. Quem lembra dessa minha profecia? Irmão Giliardi lembra. A destruição será tão grande, a devastação no mundo será tão grande que Deus vê por necessária a intervenção angelical. De Gênesis ao Apocalipse, anjos ajudaram pontualmente pessoas. Jacó luta com o anjo. O anjo fala para Paulo se apresentar a César. Anjo tira discípulos da prisão. Mas agora a intervenção angelical acontecerá em muitas partes do mundo e ajudará os escolhidos. Quando eu profetizei isso lá no ano passado, muita gente achou loucura porque não conhece a palavra de Deus. E eu mostrei uma pessoa que teve enchente lá no Rio Grande do Sul, ele deu uma entrevista numa rádio de Santa Catarina, eu acho, onde ele mostrou, ele testemunhou que o pai e a mãe dele foram salvos da enxurrada na casa deles por duas pessoas vestidas como se fossem militares, quando o filho dele pedia socorro para as autoridades, e as autoridades diziam que ninguém mais podia chegar lá, porque a enxurrada tinha tomado conta, a correnteza era muito forte, que não tinha como salvar o pai dele e a mãe dele. E depois a mãe dele liga agradecendo porque o filho tinha enviado dois homens fardados lá para tirar ele, e o pai dele que pegaram pelo colo, atravessaram pelo rio e ainda soltaram os animais. Testemunho dado numa rádio. Eu mostrei esse testemunho aqui. Mas quando eu falei, muita gente achou loucura. Mas se provou já no Rio Grande do Sul. Você vai ver uma pessoa dizendo para você assim: vem por aqui, vou te ajudar, me dá aqui. Ué, de onde apareceu esse cara? Não é meu vizinho? Esse cara não é meu parente? É um anjo que Deus mandou. Testemunho tremendo aquele, né, irmã Aline? Profecia minha, de bastante tempo atrás, muito antes da enchente no Rio Grande do Sul. A devastação será tão grande que será necessária a intervenção angelical. Deus vai guiar escolhidos por meio de anjos materializados. 44ª profecia, profecia de número 44. Profecia de número 45. Lá em fevereiro, amém? Glória a Deus. 45. 46ª profecia. Essa eu dei mais recentemente, faz umas 3, 4 lives. Hoje live do dia 30 de junho de 2024. Qual é esta profecia? Minas Gerais, profecia específica. Deus vai devastar o estado de Minas Gerais. Muitas localidades em Minas Gerais serão devastadas. Já aconteceu? Não. Tem histórico? Não. E Deus inclusive me mostrou que quem tiver a mochila de emergência, Deus vai dar livramento, porque essas pessoas vão precisar da mochila de emergência depois. Amém? Tornados em Minas Gerais. Tá certo?
É a 46ª profecia, profecia de número 46. Profecia de número 47. Homens e mulheres deste país, quando a guerra estourar aqui, grave porque é profecia. Ah, pastor, isso é impossível, isso não acontece aqui, só aconteceu lá na segunda G ou na primeira G. Presta atenção. Serão levados para campos. Vou parar por aqui para você entender. Quando a batalha chegar aqui, homens e mulheres serão levados para campos. Muitas pessoas. Campos de 47ª profecia. Isso já aconteceu? Não. 48ª profecia. Alguns pais e filhos serão nesse período. É só a misericórdia de Deus. Quadragésima nona profecia, que não está na Bíblia, que nunca aconteceu. Poucos serão levados. Não. Vou colocar assim, pessoas escolhidas sobreviverão. Vou repetir. Pessoas escolhidas sobreviverão. O que tu quer dizer com isso, pastor? Que as não escolhidas? Quinquagésima profecia, profecia de número 50. Arrebatamento somente para... Gente, cuida com as palavras aqui no chat, por favor, tá? Arrebatamento somente para 2027, 2028. Não espere arrebatamento para 2026, 2025, 2024. Não espere.